antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero falar do nosso contato. Você tem sugestão de tema, alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida ou ver algum tema aqui no programa? É só mandar pelo número 998660001. Bom, para a gente tratar desse tema tão importante que é a multiparentalidade, eu recebo hoje no programa ela que é uma colega querida, defensora pública no Piauí, diretora da Escola Superior da Defensoria Pública, professora universitária e doutoranda pela Unifor, minha colega Sheila Andrade. Minha amiga, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção e seja muito bem-vinda ao Família na Real. Na verdade, eu inicio saudando você pela iniciativa fantástica. O cenário está incrível e, como todas as suas iniciativas, com certeza será muito bem sucedida. E é uma honra estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o direito das famílias e sobre esse tema específico que é a multiparentalidade. Muito obrigada, Sheila. Então, a gente vai aqui tirar algumas dúvidas que até na Defensoria a gente recebe em nosso dia a dia desse tema que realmente a sociedade tem muitas dúvidas. A gente vai falar um pouco aqui do que precisa para o pai, para o filho, pedir esse reconhecimento, o que é a filiação socioafetiva, o que é multiparentalidade, para você, nosso telespectador, tirar todas as dúvidas desse assunto. Então, como é que você definiria a filiação socioafetiva no contexto jurídico atual, Sheila? Bom, Rosa, tendo em vista, né, que a própria formação da família vem passando, né, e é sempre muito contínua essa evolução por casais recasados, mudança, família anaparental, famílias reconstituídas. Então, até a própria ampliação, né, que a família deixa de ser matrimonializada e passa a ser pautada nos laços de afeto, isso não ficou só no âmbito da conjugalidade, ou seja, da relação entre o casal. Isso se estendeu para a relação dos filhos destes casais, que muitas vezes têm relacionamentos refeitos, né? E esses filhos, eles não ficam alheios a essa relação dos pais com os seus respectivos companheiros ou dos pais e das mães com os seus respectivos novos maridos ou novas esposas. E por conta disso, mais uma vez, o afeto, que já é fator determinante de diversos julgados, seja do Superior Tribunal de Justiça, seja do Supremo Tribunal Federal, ele passou a ser o foco dessas relações também entre essas pessoas que enxergam e veem aquela criança, não simplesmente como um enteado, mas sim como um filho, né? Então, tem aquela velha frase, pai não é quem... pai é quem cria, né? Sim. Então, sempre foi muito comum, inclusive, pelo interior do estado, você que já trabalhou no interior, eu também que já trabalhei no interior, era muito comum a gente ver os chamados filhos de criação. Então, os filhos socioafetivos, a filiação socioafetiva, é toda aquela filiação que não advém de laços biológicos, e sim advém de laços de amor, carinho, ternura, que vão se formando naturalmente. Não tem um dia, não tem uma data, mas sim é construído através de uma relação paterno-filial, muito embora não genética. Inclusive, alguns doutrinadores da nossa área falam que é até um princípio, mas, na verdade, passou a ser um valor, nortear ali o direito das famílias, como não só o vínculo de sangue, como Sheila falou aqui, o vínculo biológico, mas esse vínculo de afeto. E é sobre esse vínculo que a gente quer hoje aqui bater esse papo. Inclusive, Sheila, no programa passado, a doutora Maria Cláudia veio e a gente falou dessas famílias recompostas, falamos da questão, né, de afinidade dos padrastos, das madrastas, que muitas vezes acontece desse padrasto ou madrasta quererem ali reconhecer, né, socioafetivamente os seus enteados. Não que sempre aconteça isso, mas a gente conversou um pouco também em relação a esse tema. E, assim, não é um tema que é tão antigo se a gente for considerar o contexto histórico, a gente sempre fala um pouco para situar aqui
o nosso telespectador como é que esse tema, né, que é a filiação socioafetiva, ele passou a ter uma relevância jurídica, né, para o direito das famílias. Ele passou a ter uma relevância jurídica toda vez que as pessoas começaram a perceber que alguns pais, às vezes, a maioria, né, do sexo masculino, encontrava uma companheira e às vezes essa companheira já estava gestante ou essa companheira tinha um filho recém-nascido, muitas vezes até com a certidão de nascimento, aonde não tinha nem sido lavrada ou tendo sido lavrada, foi lavrada sem o nome do pai. E essa pessoa voluntariamente manifestava interesse de inserir o seu nome no lugar do pai, como se biologicamente fosse filho. Então, isso, com a evolução do tema, passou-se a perceber que não eram casos isolados, mas sim, em muitas situações, era possível perceber esse laço, esse vínculo de afeto entre essas famílias, né? E que, às vezes, até se conhecia o pai biológico, mas esse pai biológico até era distante e havia... não no lugar, porque eu acho que ninguém ocupa o lugar de alguém. E é exatamente por isso que a multiparentalidade faz acrescer uma outra pessoa na certidão de nascimento. O mais comum, que a gente mais vê numericamente, é de pais reconhecendo filhos, mas também não é incomum a inclusão da maternidade socioafetiva. E com a multiplicação desses casos, percebeu-se que era possível sim, sem a necessidade de judicialização, que é o caso do provimento 63 de 2017 do CNJ, poder reconhecer esse vínculo administrativamente, porque já existia um apanhado de provas, um apanhado de documentos, né, fotos, participação em batizado, declaração como se pai fosse na certidão de batismo, a pessoa como responsável financeiro de uma faculdade, ali que seria um papel até que era mais comum de ter de um pai, de ter a quem dá efetivamente o aporte financeiro, e o padrasto, e aquela pessoa que já ocupava aquele papel na vida daquela criança ou naquele adolescente, como se pai fosse. Então, a gente, é comum também se ter notícia ou até se ver na internet quando se coloca o nome de dois pais num convite de formatura, na entrada e no conduzir da igreja, vai até determinado ponto com o padrasto, até outro ponto com o pai, até o altar com o pai, ou se entra com os dois. É uma forma não só de homenagear a afetividade, mas também de regularizar uma situação jurídica, já que isso também terá implicações, e há muito, inclusive, a Receita Federal já admite até a posição de declarar como dependente aquele enteado, mas hoje em dia até mais adequadamente deveria ser filho, mas se está na certidão já vai ser filho sem qualquer distinção ou qualquer referência a se é biológico ou se é socioafetivo, até para os devidos abatimentos no imposto de renda. Ótimo. A gente falou um pouco também no programa passado sobre a possibilidade de acrescer apenas o sobrenome, Sheila. Então, é importante que a gente diga aqui que é diferente. Nós vamos aqui, sim, a Sheila já falou da possibilidade de você ter esse reconhecimento extrajudicialmente, que é direto no cartório. E agora a gente vai falar quais são essas possibilidades previstas na legislação. É só no cartório? Quando é que é no cartório? Quando é que é judicialmente? Né? Então, é diferente. Eu posso perfeitamente só acrescentar o sobrenome do meu padrasto, que é uma forma de valorizar, reconhecer, uma forma de carinho, sem as implicações jurídicas da filiação socioafetiva que nós vamos ver aqui ao longo do nosso programa. Então, Sheila, vamos falar aí para o nosso telespectador quais são as possibilidades que a legislação vê desse reconhecimento. Então,
Inicialmente, o provimento ele veio a retirar do Poder Judiciário a única via que se tinha, que era a via de ajuizamento de uma ação competente para que houvesse o reconhecimento deste filho. Entretanto, o CNJ, que avançou em diversos temas, também avançou nesse e em 2017 editou o provimento 63. Ele foi posteriormente, e aí era indistinto a possibilidade do reconhecimento administrativo. Não havia uma limitação etária da pessoa que ia ser reconhecida, né? Não havia, até aqui pode ser administrativo, após essa idade, enfim, menos que essa idade, só judicial. Provimento 83, então, vem na sequência. Até a gente dizer o que é CNJ, para a população entender, Conselho Nacional de Justiça, fala um pouquinho, Sheila, Falo. Rapidamente. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem, dentre outras funções, as funções de editar algumas regulamentações que vão conduzir determinados comportamentos dentro da esfera judicial de maneira a facilitar diversos temas. Sim. Esse foi um dos temas que ele andou bem, né? Assim como aconteceu agora muito recentemente em relação à facilitação do divórcio, possibilitando que o divórcio, que já era extrajudicial em diversas hipóteses, também pudesse ser, mesmo quando houver filhos menores e mesmo quando se tratar de inventário ou partilha, ainda que haja testamento. Então, esse poder regulamentado do CNJ possibilitou, através da Resolução 63, o reconhecimento voluntário de filhos administrativamente, em qualquer cartório de registro civil. É bom que se deixe claro isso. Não precisa ser somente naquele em que a criança ou adolescente foi registrado. Super importante. Mas qualquer registro civil. A comunicação após o deferimento do pedido é que vai ser feita a averbação no registro onde a pessoa teve o nascimento ali, então, registrado. Só que essa possibilidade indistinta, ela foi revista e com o provimento número 83, também do Conselho Nacional de Justiça, ele foi alterado, que são as regras que vigem hoje, que são elas, se a criança tem menos de 12 anos, só através da via judicial. Então, é necessário ter advogado ou defensor, ingressar com a ação, demonstrar um interesse, ter a anuência dos pais biológicos e ele vai ser, obviamente, em todas as situações, passar pela chancela do Ministério Público para verificar a legalidade integral do procedimento, seja ele administrativo, seja ele dentro do processo judicial, e a partir daí será dada uma sentença. Entretanto, quando se trata de adolescente, ou seja, 12 anos para cima, é possível fazer diretamente em cartório. E esse diretamente em cartório dispensa a necessidade tanto do advogado ou do defensor público. Basta que haja a declaração. Entretanto, Rosa, é interessante pontuar que os requisitos não param por aí. Sim. É necessário a anuência deste menor, que tem que declarar que realmente enxerga aquela pessoa como pai ou como mãe. Também é necessário a anuência em relação aos pais, né, os pais biológicos, e essa anuência ela só é dispensada quando essa pessoa tiver mais de 18 anos. Também precisa haver entre o declarante e a pessoa que se pretende ter como filho uma diferença de 16 anos, pelo menos, que é mais ou menos, que é exatamente quase uma aproximação do que se diz na legislação quando se vai adotar, mas se tratam de institutos completamente diferentes. Na filiação socioafetiva é uma declaração na qual eu não desconstituo os meus vínculos biológicos. Eu acrescento uma outra maternidade, eu acrescento uma outra paternidade. Na adoção, não. Na adoção, você tira as referências, ou pelo menos uma delas, né? Se tratar, por exemplo, de adoção de apenas uma única pessoa, mas você retira ali a questão da referência dos pais
pais que deram vida, enfim, dos pais biológicos daquela criança ou daquele adolescente. O procedimento é completamente diferente. E mais, é necessário também instruir o processo, preenche-se uma documentação própria, disponível nos cartórios para tal fim. É necessário a assinatura perante o tabelião, perante o servidor que vai estar naquele cartório, para que não haja dúvida dessa declaração espontânea, sem qualquer tipo de vício, essa declaração que realmente é uma manifestação de um ato de amor, e a anuência em relação aos demais membros da vida dessa criança ou desse adolescente. Então, é necessário que eles estejam presentes, saibam do que está acontecendo. Isso jamais é bom até esclarecer. Será feito pelas costas de nenhum pai, de nenhuma mãe. Amanhã você não vai descobrir que seu filho tem um outro pai ou um novo pai, digamos assim. Não, porque seja no procedimento judicial ele é citado, seja no procedimento administrativo, ele é chamado a participar e a anuir também, anuir ou concordar com aquele determinado pedido. Afinal, quando se torna filho, você se torna para todos os efeitos, para fins previdenciários, etc. Vamos já conversar mais sobre esse tema. E agora a gente vai dar um rápido intervalo, tá certo? Na volta a gente continua falando sobre o assunto. Vamos falar sobre os requisitos para o reconhecimento da filiação socioafetiva de forma extrajudicial com mais detalhes. A doutora Sheila já trouxe uma série de requisitos aí, tá? Mas agora a gente vai aí destrinchar a parte judicial, vamos falar um pouco dessa diferença da adoção, da filiação. Então, espero que já você vai lá, toma um café, pega uma água e a gente volta já.